Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Angélica? Pedro hoje trouxe uma aluna comigo, a Isabela Domingues, que Oi. para mim ela está aqui do meu lado, que ela estava ansiosíssima para falar com você. Estou vendo que tem mais uma amiga minha do meu trabalho, está aqui também. Hoje eu trouxe uma galera junto comigo. Ali é a Cleo. Olha a Cleo. A Cleo está lá. Ê. Boa noite, Cleo. Boa noite. Love? Sol? Ali, I can't hear anybody. Não está ouvindo ninguém? Não está ouvindo ninguém. I can't hear anybody. I don't even know if I can be heard. Yes, When you did you check your sound settings and all that? Where are the sound That settings? was when you were logging in. You'd have to leave and then come we back. are hearing you, my Go dear. back to system settings real quick. Where was system I'm settings? hearing and seeing. Apple? System. Preference? I'm hearing. Go to sound here. Sound? Hello, 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 hello. Hello. Hi. Output. Hello. Output. MacBook Air speakers. Is your volume turned up on your? Hello, hello? It's all the way down. Hello. Say down? All the way down. Down? Não, Down, yeah. all the way All up. the way up. E se eu tirar aqui? That's not the sound E going se eu out. tirar aqui? Oi, oi, oi. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Espera aí que eu estou tentando me acertar. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Todo mundo, eu falando o tempo inteiro aqui, né? Eu tentando colocar meu microfone, eu não conseguia escutar ninguém. Oh, well, vai sem microfone. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito prazer, meu nome é José Mota. Sou jornalista, como acho que vocês chegaram a ver nos convites de divulgação. Para mim é um prazer estar com todos vocês aqui. Acredito que com o Pedro também, a Cleo. Agradecemos a todos e a todas pela presença. Essa live tem por objetivo debater as adaptações que estão sendo feitas da obra de Monteiro Lobato, sobretudo por Cleo Monteiro Lobato, nossa ilustre convidada. Agora já são 7h01, acredito que as pessoas que receberam o link agora no final do dia, porque muitas pessoas foram se inscrevendo, elas já devem estar a caminho, mas vamos começar, acho que a nossa apresentação aqui, para a gente tentar manter o horário, né? Eu acho que é importante pensar nisso também. A live, então, como eu falei, deve durar pelo menos até umas 8h da noite. Só passando aqui algumas considerações iniciais, algumas regrinhas do jogo. A partir de umas 7h30, 7h35, nós vamos abrir espaço para as pessoas que se inscreveram, que estão aqui presentes, poderem participar, tirar suas dúvidas, perguntas à Cleo, perguntas ao Pedro Bandeira. Pedimos que as perguntas sejam direcionadas ao tema deste debate, né, que são as adaptações da obra de Monteiro Lobato. Quem quiser perguntar pode escrever no chat, ou se quiser pode abrir a câmera e o microfone para falar e para tirar suas dúvidas, falar com o Pedro, falar com a Cleo. Durante o período em que os dois estarão conversando sobre o tema da live, eu peço que, por gentileza, os microfones de vocês permaneçam fechados para não atrapalhar, porque às vezes você está mudo, mas às vezes um barulho ao seu redor pode ser que atrapalhe um pouco e desvie a linha de raciocínio dos dois que se prepararam tanto para debater aqui com a ilustre presença de todos vocês. Dito isso, deixa eu só falar um pouco aqui sobre a Cleo. Talvez algumas pessoas não conhecem. Sabemos que ela é a bisneta de Monteiro Lobato, mas vai além disso. A Cleo Monteiro Lobato nasceu em São Paulo, é bisneta, como eu falei, do autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É historiadora, tradutora, empresária e mãe. Ela estava falando inglês, como vocês perceberam, porque ela mora nos Estados Unidos desde 1997, tem um filho
e desde então ela tem trabalhado com muito afinco e tem feito um trabalho muito nobre, que é de levar a obra de Monteiro Lobato às crianças norte-americanas. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre os livros que ela tem adaptado, sobre os livros que vende também. No final vamos passar para vocês algumas obras, passar as plataformas nas quais os livros dela estão sendo vendidos, e vamos falar sobre esses assuntos e muitos outros. Espero que todos vocês gostem. Como vocês leram também no e-mail, essa live está sendo gravada. Posteriormente, o conteúdo ele vai ser disponibilizado nas redes sociais do Pedro Bandeira, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, caso você não queira aparecer nas redes sociais do Pedro, eu peço que, por gentileza, feche a sua câmera, mas eu peço que você apareça, porque outras pessoas verão essa live depois, e é muito bom você também poder se encontrar. E, além de tudo, esse é um registro histórico, né, que eu acho que vale super a pena a gente ter aí nesse debate com duas pessoas tão ilustres. Dito isso, eu passo a palavra ao Pedro Bandeira e depois começamos o debate com ele e a Cléo. Obrigado, pessoal. Boa live a todos. Alô, gente, boa noite. Que bom estar falando com vocês, mas principalmente, gente, você viu que coisa? Eu vou falar com a bisnetinha do enorme Monteiro Lobato. Mas alguém que carrega nas veias o DNA do escritor que me fez, me construiu, me ensinou a gostar de ler. Você imagina que honra que nós vamos ter, hein? E nós vamos falar principalmente de tudo que está acontecendo com a obra dele, que agora pertence a todo mundo, e todo mundo está querendo participar dessa brincadeira maluca, que é conhecer o melhor escritor infantil do Brasil e, na minha opinião, aquele que revolucionou a literatura infantil no mundo. No mundo. Depois vou dizer por quê. Agora eu quero ouvir a Cléo. Cléo, desculpa, querida, só antes de você começar a falar. Pessoal, eu estou vendo aqui que tem alguns microfones que estão abertos, de algumas pessoas. Eu peço que, por gentileza, o microfone seja mutado. Tem um quadradinho aqui que está Residencial Terra, o microfone está aberto. E eu acho que tem a Isabela Vieira também, que está com o microfone aberto. E deixa eu ver, tem mais outra pessoa que eu não consigo enxergar. Peço que, por gentileza, desliguem. Obrigado. Cléo. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui. É realmente um prazer estar falando com o Pedro Bandeira, estar sendo entrevistada pelo Pedro Bandeira. Que eu posso dizer para vocês? Eu saí do Brasil há 23 anos, né? E meus pais me colocaram no colégio americano desde o jardim da infância. Então, eu tenho umas certas falhas em leitura de literatura nacional. Inclusive, Pedro, é assim, desculpa. Eu preciso ler Pedro Bandeira, porque todo mundo vibra, né? Vibra. E eu te conheci realmente, foi no evento 100 anos de Narizinho. E eu fiquei encantada com a sua juventude, com sua paixão, com a sua... eu mesmo assim, ligada à tomada 220, igual eu sou, eu falei, oba, mas cara é do meu time. E estava realmente querendo que essa live acontecesse, essa entrevista, essa conversa acontecesse, né? Mas a gente combinou pergunta e resposta, porque... Vamos lá na pergunta, porque senão eu falo 2 horas sem parar. Querida Cléo, você sabe que agora está havendo uma grande sede de republicações. Inclusive, eu vi a coleção inteira dele vendida em banca de jornal. Toda a coleção já alguém publicou. Sabe? O próprio texto, sem mexer, acho que até sem revisão. Mas, então, nessa loucura toda, a gente lembra que ele foi, além de um grande escritor, ou do maior, na minha opinião, da primeira metade do século XX, ele foi alguém que descobriu que faltava livro infantil para os brasileirinhos. Não só ele escreveu um monte, como ele traduziu tudo o que havia de melhor, e mais, ele adaptou. E eu lia, quando era criança, as adaptações dele e ficava maravilhado, mas não sabia que era um dele. A história do Robin Hood, legal!
o Robinson Crusoe, que beleza, mas muito mais rápido que eu vim saber que aquela adaptação que eu vi era dele, né? Mas Pinóquio, então, puxa, nem vou falar, senão a gente vai perder muito tempo. É melhor do que do Collodi, viu? Eu acho que a gente tem que procurar a adaptação do Lobato do Collodi, porque é muito melhor o Pinóquio dele, tá? E sem mexer no que o Collodi queria, isso que é principal, mas fazendo com uma forma que só ele conseguia, né? Agora foi. Agora, eu queria ouvir você sobre essas adaptações, principalmente porque eu sei que você, bisnetinha daquele camarada, adaptou e talvez vai continuar adaptando. Eu queria que você falasse disso e falasse do que foi para você produzir essas adaptações. Tá, então vamos por partes, porque só nessa frase enorme que você falou já tem partes para separar. Então, primeira parte, 1º de janeiro de 2019, a obra de Monteiro Lobato inteirinha, livros adultos e infantis, caiu em domínio público. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode publicar, adaptar, modificar as histórias de Monteiro Lobato sem pedir permissão e sem ter que pagar um centavo para a família. Antes disso, para fazer qualquer coisa com os livros de Monteiro Lobato, tinha que pagar direitos autorais, né? E esses direitos autorais duram 70 anos. Acabou finalmente em 2019. Então, houve, de certa maneira, o fato de ter que pagar direitos autorais dava uma engessada na obra. E a família fez o máximo para manter do jeito que a gente, né? Na realidade, era meu pai e mamãe que tomavam conta, que o meu pai era o representante, que achavam que era o jeito certo. Fizeram os contratos com a Globo, teve todos os sítios do Pica-Pau Amarelo, né? Tem muita gente que começou a ler Lobato pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo programa de televisão. Umas 2 gerações, né? Porque a geração de 70, 80, 90 foi através da televisão e depois que lê na escola. A minha geração, né, Pedro? A nossa geração, a gente lia a obra inteira. E eu queria dizer para vocês que vocês não sabem quem está aí, naquele quadradinho escrito Thalita, é minha mãe. Joyce Lobato Campos está nos assistindo. Olha só, convidada de honra. Thalita, dá um oi aí para a mãe. Mãe, dá um oi. Olha aí, mamãe. Depois eu falo com você, mãe. Mas então tem essa situação de direitos autorais e domínio público. Simultaneamente com tudo isso, na hora que caiu em domínio público, foi uma abertura, né, que houve. E uma revigoração, renovação do nome Monteiro Lobato, das polêmicas Monteiro Lobato, de tudo Monteiro Lobato. O que eu acho... Em 2018, eu já estava preocupada com o assunto. E eu fiz o website, que, se vocês não conhecem, é monteirolobato.com, que eu pretendo que seja o centro de pesquisa virtual. A gente está subindo diversas teses, tem uma linha do tempo, tem campo de busca para você poder buscar o assunto que você quer, tem charges, tem os desenhos dele, tem as fotografias, tem um monte de material lá. E a gente remodelou para ficar mais fácil. Então, eu estava preocupada, era com o jeito que Monteiro Lobato estava sumindo. A memória institucional dele estava indo embora, estava desaparecendo, não se falava mais, nem bem nem mal, tinha sumido, em 2018. Daí veio o domínio público, veio essa renovação. Eu comecei a fazer o trabalho de divulgação no Instagram, no Facebook, e, simultaneamente, meu primo Ricardo também faz no Brasil o mesmo trabalho de divulgação do legado de Monteiro Lobato. E eu comecei com essa ideia, já tinha essa ideia há uns 10 anos, de traduzir Monteiro Lobato. O culpado, não sei se está aqui, que eu digo, é o parceiro comercial da família, o Álvaro Gomes, que sempre fez os licenciamentos. E o Álvaro sempre quis que eu trouxesse Monteiro Lobato para os Estados Unidos.
E eu, honestamente, não tinha a capacidade, a maturidade, não sou escritora, estou virando escritora, e faltava experiência e vivência, sabe? Apesar de eu ter estudado num colégio americano, do jardim da infância até 12º ano, me formar, estou morando aqui há 23, 24 anos, apesar de tudo isso, faltava vivência, que começou a acelerar fazendo o website, organizando o website Monteiro Lobato, aprendendo mais, porque apesar de ter lido todos os livros, né? Quem lidava com isso era papai e mamãe, não era eu. E daí foi indo até... Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguns microfones ligados ainda, pessoal. Por favor, peço que desliguem. Desculpe, Cléo. Continue, por favor. Então, em 2019, comecei seriamente a pensar na tradução. E comecei a fazer uns ensaios de traduzir. Traduzir para aula, meu Deus do céu, para a classe da 5ª série do meu filho. Né? E fiz uma aula lá de Monteiro Lobato, li a historinha em inglês, fizemos umas atividades e foi um fracasso total. As crianças não conseguiam imaginar como é que a menina ia para baixo do rio. Era um entendimento literal, uma falta de criatividade. Eu falei, gente, o que é isso? Isso já faz uns 7 anos que eu tentei isso. Daí fui indo, né? Conheci a primeira americana que ajudou a fundar a Faculdade Getúlio Vargas e fez o primeiro livro sobre a importância de Monteiro Lobato, Rose Lee Hayden, que tem sido a minha mentora aqui nos Estados Unidos, que foi fundamental para entender como traduzir para o inglês, o que tinha que modificar, as diferenças culturais, o que é o politicamente correto, que no Brasil tem uma galera que ainda diz mimimi, que minimiza a reclamação do outro, que nos Estados Unidos não pode. Dar processo é sério, você tem que respeitar o ponto de vista do outro mesmo, das minorias. E tem minoria que eu nem entendo, né? Que eu nem entendo. Então, graças a Deus, Rose Lee Hayden me ajudando. Daí, em 2020, pandemia aconteceu, que tem as coisas boas, né? Coisas boas, ai meu Deus do céu. As coisas menos ruins, as coisas interessantes decorrentes da pandemia. Uma que foi que esse mundo virtual toda a tecnologia deu um impulso inacreditável. Então, eu posso falar com vocês todos que estão aí no Brasil. Fiz uma live maravilhosa com a Associação das Mães Brasileiras na Irlanda, Associação das Mães Brasileiras na Alemanha. É incrível o que aconteceu com a melhoria da tecnologia, né? Isso realmente ajudou muito. E daí, eu conheci a minha editora. São os passos fundamentais, que é uma brasileira, ganhadora do Prêmio Jabuti, que fez uma biografia autorizada pela minha família de Monteiro Lobato, olha que doideira, que se chama Nereide Santa Rosa, que emigrou faz 5 anos para os Estados Unidos, mora na Flórida. Junto com ela, a gente falou, vamos fazer. Já tinha entrado em domínio público, eu estava com mais coragem de mexer na obra de Monteiro Lobato, né? Porque é sagrado, é ícone. Então, meu Deus do céu, que nervoso. E o que eu estou fazendo, oficialmente, eu tenho contrato com a Nereide, da Underline Publishing, de adaptar e traduzir esse livro, que é o primeiro livro da obra de Monteiro Lobato, né? Não foi o primeiro livro que ele escreveu, mas é o primeiro livro da obra, hoje em dia, das edições completas. Então, primeira história é Narizinho Arrebitado, que é a história do Príncipe Escamado. E a segunda história é o Sítio do Capão Amarelo, né? E já tem inglês também. Espera aí, vamos ver cadê o inglês.
The Adventures of Narizinho. Só no título já dá para ver os problemas de traduzir. Mantém nome, não mantém nome. Meu Deus do céu. Os problemas de traduzir são interessantíssimos. E eu fiz um evento, o evento 100 anos de Narizinho, teve uma mesa de tradução, que tem a Vanette Santana Desmond, está traduzindo para o alemão. E a Letícia Göllner, ambos doutoras em linguística, está traduzindo para o espanhol do Chile. E tem esses problemas. Como é que traduz ou não traduz? Em inglês, você não pode ter apelido baseado em atributo físico. Não. Não pode. No Brasil é comuníssimo, comunizérrimo, super comum. Então, eu mantive, porque é fundamental. Essas são as coisas da tradução e da adaptação, que, no fundo, são as mesmas questões. Como manter a integridade da obra, como manter a essência de Lobato e passar a cultura brasileira. Simultaneamente, de uma vez só, tudo isso. Então, foi um processo de diálogo com a minha editora, muito bom, com a Rose Lee Hayden também, vou falar com ela sexta-feira. Galera, o que vocês acham? Escreve aí no chat. Inglês. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rabicó. Fica no Rabicó ou passa para Pigli? Rabicó ou Pigli? Peraí. Rabicó ou Pigli? Essa é a minha dúvida, que eu preciso resolver até a sexta. E eu não sei. Pois é, Rabicó. Eu estou no Rabicó. Vamos ver quantos Rabicó. Pois é, Rabicó quer dizer com rabinho pequeno, né? E tem uma tradução para o inglês da Inglaterra que traduziu para no tail, sem rabo. Coisa horrorosa, no tail. Coitado, tinha um rabinho, né? E fora que não tem nada a ver. Pois é. Pois é. Eles vão pronunciar Rabico. Tanto faz, uai. Rabico ou qualquer coisa. A cabeça de criança tem plasticidade, né? Pois é. Mas então, Pedro, eu respondi toda parte da sua pergunta? Você respondeu, sim, temos introduzido e vai ser gostosíssimo. Eu não li ainda as suas adaptações, mas já pedi, já entrei no Amazon e já pedi, porque eu quero saber como você trabalhou, porque sabe o que acontece? Eu acho que além de todas as qualidades que ele tinha, a qualidade formal dele era muito grande. Uma frase dele era engraçada pela frase, o modo que ele montava a frase. Então, na hora que eu também fiz a minha adaptação, Narizinho, a menina mais querida do Brasil, porque eu amo a Narizinho. A Narizinho é o motor da história deles, na minha opinião. É a primeira personagem protagonista criança da literatura infantil. Isso que é engraçado. Os adultos escreviam, mas ele não era protagonista, era alvo. Era alvo. Né? Então, sei lá, é muito bacana a história do Rei Nu, do Hans Christian Andersen, é ótimo, e o fato de uma criança dizer que ele está nu é maravilhoso. Mas a criança com o motor da história, usando a sua imaginação para fazer as coisas acontecerem, é ela que imagina que sua boneca fala, é ela que faz com que um sabugo gire, fale e fique inteligente. Isso é a criatividade dela. Então, ao fazer isso, eu mantive absolutamente tudo que ele escreveu. Falei, mãe, que adaptação é essa? Agora eu vou usar uma coisa que eu acho em relação à adaptação. Um adaptador tem o direito de mexer em coisas secundárias da história, não nas fundamentais. Tá? Ele não pode mexer, por exemplo, se ele vai fazer Chapeuzinho Vermelho, tem que ser vermelho. Se for cor-de-rosa, já não é mais Chapeuzinho Vermelho, aquela história é vermelha. Entendeu? Então você não pode mexer. Agora, pode mexer no que tem na cestinha, no que ela fala, perfeito, sem problema nenhum. Mas tem que contar a história tal como ela é. Então, a história tem que ser tal como ela é. Então, se eu tiro algumas malcriações da Emília,
tá? Mantendo uma malcriação mais infantil, em vez de dizer, poxa, você xingar ela porque ela não fez tal coisa, tem que fazer como criança. A tia Nazar, você não fez o que eu quis, que nem criança faz. Então, mantive o que ele queria dizer, sem precisar usar termos que hoje em dia não se usa, não é para usar. Só não, você não pode tirar, você não pode transformar a Emília numa pessoa assim que a Anastácia, não pode. Ela realmente ela não tem superego, ela fala o que pensa. Você não fez, a gente fica brava. Mas ela não pode xingar, porque como ela nasceu de Narizinho, ela é alter ego de Narizinho. Se ela xinga, é porque Narizinho também xinga. E ela aprendeu com o Narizinho. Agora, se ela se queixa, é normal. Narizinho também se queixa, vovó. Eu não vejo que eu queria. Né? Então, você não tem, eu tinha que manter puro aquilo que me emocionou, que me fez apaixonar por aquele texto. Tá? E eu queria perguntar isso para você. Como você lidou com a frase dele, com a força da frase? Vamos, essas bobaginhas você tira, mas a força da frase dele, você manteve essa joia? Olha, para mim foi muito interessante o processo. Por quê? Primeira página, né? Primeira página que a gente no primeiro capítulo, né? Que ela tá lá sentadinha e ela é morena. Bom, primeiro eu mantive o texto na integridade, igualzinho ele escreve. Igualzinho ele escreve. Palavras difíceis que a gente não usa mais, eu coloquei no glossário lá atrás. Eu também não gosto de nota de rodapé. A minha primeira, assim, eu fiz o livro, a adaptação e a tradução do jeito que eu queria ter lido quando criança. Que o livro, infelizmente, não tinha ilustração, era aquele texto enorme, né? Pequenininho. Graças a Deus, os outros trabalhos de Hércules, que era o meu favorito, tinha uns desenhos de bico de pena que meu avô fez, então ajudava. Mas eu sempre quis que tivesse ilustração grande, colorida e sem nota de rodapé para não atrapalhar o fluxo do prazer de ler, que é a prioridade, assim, da minha missão é estimular a leitura. Primeira coisa. Então, desenhos, ilustrador Rafael Sando, Recife, gente. Fantástico. Muito. Fantástico, cara. Achei no maior também, graças à internet e Instagram, me apareceu o Rafael na minha vida. E ilustrações lindas, né? E a primeira coisa, nós temos tem a história das águas. Ele fala lá da tia Anastácia de um jeito. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras negras de limo, igual tia Anastácia. Na época, aqui nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter estava muito atuante, continua muito atuante e é muito atuante. E nós tivemos a morte do George Floyd. Então, esse assunto estava para mim, eu sou ativista política desde que eu me mudei para cá. E eu estava muito sensível no assunto. Discutindo com a Nereide, nós fomos amenizando. Então, por que dizer que a pedra é negra de limo igual a tia Anastácia? Que obsessão é essa com a cor da mulher? Que obsessão é essa? Porque ele não fica dizendo que sei lá, o cogumelo era branco igual a Dona Benta. Né? O tratamento tem que ser igual hoje em dia. Então, cortei. E foi assim o resto da história. Completamente assim. Peguei o fio da tia Anastácia somente, tirei, cada vez que ele se refere, ele usa muito a boa negra, porque na época o entendimento sobre os ex-escravos é que eram ruins, demonizados, né, inferiores, e o Lobato estava convencido de que era ao contrário e estava tentando passar uma outra imagem. Então ele escreve a boa negra para cá, a boa negra para lá, mas hoje em dia não tem mais a ver, a gente já não tem esse problema. Então é a tia Anastácia, ela tem nome. Então essa é a grande mudança que eu fiz, foi colocar o nome dela, onde é para ter o nome dela, né? E mantive o texto, o resto do jeito que era. Tive que explicar o que é um engazeiro, o que é famintesa. Essa foi a adaptação.
Porque Lobato tem uma mágica e tem um jeito de escrever um texto, uma fluidez, que assim não dá para você mexer. Quanto menos mexer, melhor. Claro. Viu, Cléo? Mas foi isso mesmo que... Claro, não adianta você colocar, por exemplo, veja, é lindo as águas mexeriqueira, mas isso é meio difícil de compreender, até por uma criança brasileira. Mas fazia muito sentido o mexerico das águas. Olha que beleza de figura. Agora, da cor da tia Anastácia, mas eu agora vou fazer a pergunta mais cruel para você. Nas primeiras linhas, ele diz que Narizinho era uma morena da cor do jambo. Que cor é o jambo? Quer dizer que ela era negra? Essa conversa é moreno avermelhado, que era a conversa lá de casa. É o moreno avermelhado e Monteiro Lobato era moreno esverdeado. Agora, isso é casa de artista, quando você fala assim, eu sou branca rosada e eu tive... O meu marido é branco amarelado. Mas também, moreno não é eufemismo para mulato? Ela era. Mas como é que ele pode? Para mim, ele disse que ela é mulata. Ele disse isso para mim. Por que ele pôs isso? Se ele pôs essa fruta, e a fruta é bem escura. Se quiser, vai agora no Google e tal, e vê lá a fruta. Ela é vermelha, mas é o vermelho escuro. É a cor de pele de negro, do pardo, que a gente chama de pardo. Por que ele fez isso? Será que ela também não é neta de Dona Branca e de tia Anastácia? Será que o filho lindo da tia Anastácia se apaixonou pela filha linda da Dona Benta e surgiu o Narizinho? Então, eu acho isso fantástico. Não sabe, mas que é uma frase logo no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo. Necessária. Pensa bem, porque é necessário de falar isso? Pois é. Não era necessário, né? Não era necessário. Se ele pôs isso, ele queria botar uma pulga na nossa orelha. Pois é, as ilustrações, tem um rapaz falando das ilustrações, não só branca, mas tem ela loira, que na primeira edição... Loiríssima. Olha só, na primeira edição da história, ela não só é branquésima, assim, sem cor, né? Não é nem branca, sem cor, e loira. Essa de doer, né? De doer. Ela parece uma inglesinha, parece a Alice no País das Maravilhas. Pois é, eu não sei o quanto Lobato, ele era o editor, ele era o revisor e ele era o escritor, mas o quanto ele metia o dedo no ilustrador. Sabe? Se ele dizia quero isso, quero aquilo, porque não tem essa coerência. E teve uma moça chamada Ana Luísa que me mandou uma tese em que ela menciona o papel, eu queria falar disso, vou falar agora, porque eu achei fantástico. O papel de criadora, essa é a tese dela, a dissertação de mestrado, do papel de criadora de tia Anastácia. Que Lobato faz a tia Anastácia, é a criadora da boneca Emília, ela cria o boneco, o Visconde, e ainda cria um João Feio, João Felpudo, tem um terceiro boneco que aparece uma vez. João faz de conta. E ela me passou na tese de dissertação dela, tem um trecho que eu acho que, eu digo depois que livro é, que Lobato escreve que a Emília também era morena cor de jambo. Esse tinha me passado batido, gente. E eu te juro, eu escrevo depois nos comentários que livro é, mas eu nunca tinha lido. Eu duvidei, peguei o livro, saí correndo para a estante, achei o livro, achei o trecho. Eu falei, não é possível. Eu nunca li isso. Não é que é. Não só a Narizinho é cor de jambo, Pedro, mas a Emília é cor de jambo. Essa... E nunca vi nenhum outro estudioso falar isso. Desculpe, onde está Emília cor de jambo? Eu tenho que... Será que alguém passou aqui? Jambo? Não, alguém passou a foto do jambo.
Eu vejo depois, Pedro. Você me manda, eu queria ver. Vejo e a gente publica nas redes sociais, dá o crédito para Ana Luísa. É incrível. Essa da Emília Secor de Jambo, eu falei, mentira, não pode ser, nunca vi isso. Fui lá. Bacana. Você vê, ele era polêmico na sua genialidade, porque ele coloca uma série de coisas que durante 300 anos a gente vai discutir. Isso é um grande autor. É como o Machado, até hoje você não sabe se Capitu era ou não amante do lado do Escobar. Você nunca vai saber, porque ele deixa a coisa nem mais ou menos, para você sonhar junto. E eu, Cléo, sonhava junto. Eu tinha idade de narizinho e eu sonhava, eu também entrei eu achei que dá para entrar no Rio, sim. Como não dá? Esses americaninhos aí, pouca criatividade, ridículo. Fantasia é o nosso caso. Mas eu posso fazer uma pergunta extremamente familiar. Eu tenho a impressão que esse homem, um homem criativo como ele, sua avó, por exemplo, dizia que ele contava histórias para os filhos. Então, ou não, oralmente ou não? A mãe que está aí, que me passou toda a história da família. Recentemente a gente sentou, fizemos toda uma gravação das memórias que ela tem. Lobato estava ocupadésimo. Eu não acho, ele não contava histórias para os filhos. Não. O que contava era purezinha. Mas Lobato contava, às vezes, histórias para a mamãe. Mas ele não era um avô e também não era um pai. Naquele tempo, pai e mãe também não era assim, né? Eles não eram igual a gente hoje em dia, né? De fazer botar na caminha. Não, tem a babá que faz isso. Mas como avô, ele também não era um avô desses pegajosos. Mas era um avô que respeitava e era como pai, como avô. Ele estimulava a inteligência, estimulava a criatividade, jamais respondia uma pergunta com a resposta, sempre com mais perguntas. E o que você acha? Como é que é então? Né? Mamãe conta bem isso, que assim, até que ela chegasse a uma conclusão que ou era a conclusão que ele queria, ou era a conclusão que ela chegou, e ela ficava sempre na dúvida se ela está certo ou errado, mas era a conclusão dela. Né? Muito interessante isso. Porque ele trabalhava demais. Porque, além dele escrever milhares de livros, milhares de cartas, milhares de ensaios, milhares de contos adultos, que eu queria perguntar para você também, ele também traduzia e adaptava N coisas. Mas eu acho, na minha opinião, logo depois, já na adolescência, eu descobri o contista adulto Monteiro Lobato. E eu acho, por exemplo, que ele tem o melhor conto de terror da literatura brasileira, é o Bugio Moqueado. Parece Edgar Allan Poe. É uma coisa fantástica, aquele fazendeiro que faz a mulher comer o amante, devorar. E ele fez isso, uma coisa de um terror. Eu, quando eu li aquilo, eu caí de cor. E de humor. Os contos adultos de humor dele são os melhores que tem. O colocador de pronomes é o que, se eu reler agora, eu caí de costas, morro de rir de novo. E agora, há alguém que tenha protestado tanto com o poder do dono de escravo, o poder que maltratava mal os escravos, pior do que ele trataria um gato ou um cachorro, com um conto negrinha. Gente, então, acontece o seguinte, nós precisamos também reviver esses contos. Sabe, o jovem, por exemplo, alguns livros de Lobato são difíceis de ler por crianças. Os livros didáticos dele, as crianças não... Sabe, a aritmética que ele conta não é como se ensina a aritmética hoje. Mas escuto, ele chegar com 14, 15, 16 anos, ler aqueles contos, gente... A gente devia ter esse material, tá? E não tem, está meio esquecido. Existe, depende assim, se cai no vestibular, depende da escola, do ensino público, sabe? É um negócio complicado, mas eu tô indo atrás, porque tem que fazer curso de formação de professor, né? Tem que ter eu acho que está indo bem. À medida que, assim, eu estou numa campanha pró-Lobato, total campanha pró-Lobato, para que continue sendo ensinado em todos os níveis da escola, para criança pequenininha,
E você sabe que tem professor que usa gramática da Emília, aritmética da Emília? Pois é. Eu tenho feito palestra para a escola no Rio Grande do Norte, em Salto do Lontra, no Paraná, Rede Escolar de Limeira. Eu tenho feito muito palestra para a escola. E tem mais Lobato sendo ensinado do que eu imaginava em todas as séries, que é muito interessante. Muito. Eu dei até para um curso de recursos humanos, alunos do curso de recursos humanos da FATEC, aí já era a nível universitário. E a discussão foi Urupês, Negrinha, foi os contos, né, os livros mais de adulto. Mas eu fui atrás e tô com uma carta aqui, que é da Companhia Editora Nacional, de 1945, é um xerox, né? Para o Monteiro Lobato, que tinha pedido a lista dos livros traduzidos para eles. Então, de todos os livros traduzidos. E, gente, vocês não acreditam. Tudo que a gente leu, que a gente acha que é da literatura mundial, né, que formou a nossa cabeça como leitor, Lobato que traduziu, né? Então, é Alice nos Países das Maravilhas, Adeus às Armas, do Hemingway, Aventuras do Huck, do Mark Twain, Cleópatra, Caninos Brancos, do Jack London. Gente, eu li em inglês e li em português esse. Os Contos de Anderson, Contos de Fada de Perrault, Contos de Grimm, são os básicos, né? E a lista continua ao infinito. Eu vou colocar Lobo do Mar, do Jack London, King, do Kipling. Meu Deus do céu. Milhões. Poliana. Mamãe me fez ler Poliana. Não sei quem leu Poliana. Eu queria matar a Poliana. Também, né? Tem alguém também que não topava. Tem que achar tudo bom? Não tem nada. Que é isso? Tarzan no Centro da Terra, Tarzan Terrível. 300 mil livros, meu Deus do céu. É inacreditável. Viagens de Gulliver, que todo mundo leu, do Swift. Robinson Crusoe. Você pode mandar para mim essa relação? Porque eu tenho certeza que eu li isso, mas eu li não sabendo que era dele. Entendeu? Eu conheci Daniel Defoe por Monteiro Lobato. Sabe, tudo isso eu conheci via Monteiro Lobato. Quer dizer, eu, na verdade, só lia Monteiro Lobato. Quando eu fui para os livros, com os livros traduzidos, eram dele também. E eu não sabia. Meu amor, vamos fazer o seguinte: tem muita gente querendo perguntar agora. Mas, gente, deixa eu avisar. Olha, a Ana Luísa está assistindo aqui e disse que a citação da cor da Emília está no livro A Reforma da Natureza, página 64. O quê? Eu vou pegar já. A bendita cor de jambo da Emília. Não é incrível? Reforma da Natureza, página 64. Tá vendo? A gente pergunta, tem a resposta. Já é bom, a internet é maravilhosa. Mas vamos lá, vamos responder as perguntas dos nossos leitores, né, querida? E eu depois quero que todo mundo saiba dos livros que já estão no Brasil, da Cleo, tá? Porque tem várias maneiras da gente conseguir. Já deve estar chegando no meu apartamento em São Paulo os livros dela, tá? Depois o Zé Mota vai colocar na tela, tá bom? Vocês anotam. Então vamos lá, Zé. Ajuda a gente aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cléo. Olha, se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava aqui até 9h30, 10 horas escutando, porque o papo está tão bom que eu fico até constrangido de ter que interromper. Mas tem pessoas aqui que já mandaram mensagem querendo fazer pergunta. Eu acho que foi a Angélica, se eu não me engano, que enviou uma mensagem aqui falando que gostaria de perguntar. Angélica, por favor, você está com a mão levantada, estou vendo aqui no canto superior esquerdo. Diga. Boa noite, José. Boa noite, Cléo. Boa noite, Pedro. Eu sou daqui de Taubaté, falo daqui de Taubaté. Tem vários colegas meus, professores daqui de Taubaté na live hoje. Tem uma aluna aqui na live hoje, que é apaixonada por leitura. E eu gostaria de falar 3 coisinhas. 4. Primeiro, que é um prazer conversar com vocês de novo. Cléo, muito obrigado por essa live. Assim, muito esclarecedora para a gente, coisas que a gente não saberia, né? Mesmo estudando, mesmo na faculdade, assim, são coisas da família ou curiosidades, né?
A Estefânia, minha amiga, está aqui também, ó, Taubaté está em peso nessa live hoje. Quando o Pedro falou do colocador de pronomes, que não é da literatura infantil de Lobato, né? O meu filho é aluno da Marinês, Pedro, e ele leu no 9º ano, né, esse conto. E eu contando para os meus alunos, a Isabela está aqui, ela é minha aluna do 6º ano, contando para eles, porque eu estava explicando pronomes, e eu contei o conto do colocador de pronomes para eles. Eu acho que já deu aquela instigada para conhecer um pouquinho mais do que a literatura infantil do Lobato, né? Eles acharam muito legal. Cléo, eu queria perguntar para você como é que você fez a tradução do cara de coruja seca, que é uma coisa que eu adoro, é um xingamento da Emília que eu acho fantástico e que eu tenho vontade de chamar as pessoas, às vezes, de cara de coruja seca, porque é legal. Eu me identifico com a Emília, eu sou despachada, talvez ela seja bem mais do que eu, mas eu gosto de falar, né? Quem me conhece sabe que eu falo mais do que a boca, e sempre quando me perguntam qual é o personagem da literatura infantil com o qual eu me identifico, é a Emília. Eu não tenho dúvidas de que eu me identifico muito com a Emília. Como é que ficou essa tradução? E uma outra coisa que eu queria perguntar é que o Pedro disse, né, que a Emília talvez seja o alter ego da Narizinho. Não seria o alter ego do Monteiro Lobato? Bom, primeiro, Desculpe, Cléo, só antes da gente começar, eu peço que as próximas pessoas que fizerem pergunta sejam breves para que a gente consiga abarcar todas as respostas e as pessoas que querem participar. Desculpa, querida, por favor, continue. Então, o cara de coruja seca, eu não me lembro. Eu faço a tradução e não estou usando todo dia, né? Eu não me lembro, mas o doutor Caramujo, que ela chama de cara de coruja, né? O Caramujo, cara de coruja, que tem esse jogo de palavra. Então, eu fiz, era Dr. Snail, o nome dele em inglês, né? E daí, na hora que a Emília fala, é Smelly Nail. Smelly Nail. Então, boa! Esses jogos trocadilhos de palavra. E não foi fácil arranjar. O cara da dona Carochinha lá, eu não me lembro, que é complicado o negócio. E o outro é o alter ego. Então, todos os personagens são alter egos de Lobato, não é só a Emília. Sabe? Não é só a Emília de jeito nenhum. É a Narizinhos, é a tia Anastácia, é a dona Benta, é o Visconde, são todos partes do autor. Pedro Bandeira, como autor, é que pode falar. É escritor de verdade ali, ó. Ali. Eu acho, Angélica e Cléo, claro que é verdade. Todos os personagens da gente são alter egos da gente, não tem jeito. Sabe, o Miguel é meu alter ego, a Magria é meu alter ego, a Isabel é meu alter ego. Mas acho o seguinte, literariamente, lá dentro, todos são alter ego dele. Os sonhos de Narizinho são os sonhos que ele sonhou quando tinha 7 anos, sem dúvida nenhuma. Tá? O carinho que a tia Anastácia tem pela Narizinho é o carinho que ele tinha pelas filhas dele, pelos filhos dele que faleceram. Tá? Ele talvez não fosse como nós somos, de ficar lambendo filho e neto, mas naquela época era diferente, né? Sempre de gravata e terno e coletinho. Mas, literalmente, ele criou algo como a Narizinho é ele a criatividade dela. Você vê que ela adormece na beira do regato, aí vem o príncipe escamado no narizinho dela, né? E vem um besouro também, e aí ela entra dentro do rio, e é o sonho dela. E quem ensinou aquilo? Ele sonhou, ele fez ela sonhar. Mas aquela boneca, ela diz, a minha boneca é uma pena, ela é muda, tá? Então, aí veio o Caramujo lá, o doutor Caramujo, faz ela chegar. Então, aí, nesse ponto, literariamente, ela tem que ser produto de Narizinho. Então, literariamente e psicologicamente, ela tem que ser a Narizinho sem superego, com o id explodindo. Sabe, tudo, ela quer falar, sua cara de coruja seca. A Narizinho não falaria, mas pensaria. Sentiria, mas
o superego dela fala, não posso falar isso. Eu leio dessa maneira. É claro que tudo é ele, tudo é... Poxa, você acha que a sabedoria de Dona Benta, a sabedoria do Visconde de Sabugosa, não é ele era um intelectual que tinha lido tudo, entende? Então, claro que aquilo é ele, e sob o ponto de vista dele. Por isso, quando falam, veja, na chave do tamanho, quando ele mostra o único regime que poderia resolver a Terra quando as pessoas voltaram ao tamanho normal, era a maneira de viver do Roosevelt. Tanto que o herói é o Roosevelt, naquele balde, a história do balde, lembra do balde? Só ali, aí tem democracia e tal. Então, quando ele passou para as crianças, o que ele passou? A democracia. Tá? O próximo é o Eric? Quem é? Quem agora fala... Deixa eu ver a outra tela aqui, se tem alguma outra pessoa com a mão levantada. Quem gostaria de fazer pergunta? É o Eric. É o Eric? Eric Eric Machado. Por favor, Eric, diga. Eric, abre o microfone. Abre o microfone, Eric. Ah, sim, agora melhorou. Tudo bom? Vou falar muito breve aí com vocês aí, tá? É o seguinte, só uma seguinte informação, né, para a Cléo também, que vai servir. Adaptações, né, quer dizer, adaptações que ela está fazendo, né? Mas estou falando assim, versões que são paralelas ao teor do Monteiro Lobato, no caso, né, com os personagens. A Cléo, ela admite isso, como ela enxerga e encara essa situação, né? Antes de tudo, queria agradecer vocês aí pela essa live. É assim, versão, pegar os personagens, fazer novas histórias, tarará. Eu não, assim, não consigo dizer que eu gosto. Eu não vi nada ainda de qualidade, entendeu? É assim, é como se usar os personagens de sucesso já conhecidos, cria o próprio personagem, cria a própria história. Eu não consegui ainda ver uma versão que eu gostasse. Agora, já fazer em história em quadrinho, fazer em mangá, a mesma história. Aí eu acho legal, porque são novos jeitos visuais, mais visuais, de se passar Monteiro Lobato. Então, é muito complicado, tem muita criatividade, né, que pode se fazer. O sítio da televisão e os desenhos em quadrinhos, os cartoons, já são bem diferentes do original. Então, é muito complicado isso. Eu gostaria que tivesse, por exemplo, mais inclusão e mais diversidade dentro do sítio, né? Eu fiz uma live com uma moça muito inteligente chamada Gisele de Luna, que escreveu um artigo que eu acho que está saindo, se não saiu, está saindo agora, que o Saci Pererê era o representante da minoria negra e da minoria com deficiência. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, gente, olha só, que coisa interessante. Mas ele não é um dos netos ou primo, sobrinho da Dona Benta, né? Eu queria mais gente... Igual o Maurício de Souza foi aumentando, né? A Turma da Mônica, vem cada vez mais diversidade na Turma da Mônica. Eu acho isso muito legal. Eu não sei como... Um dia eu chego lá. Mas não cheguei lá ainda. Eric, só um palpite. Eu acho que na televisão houve muita criatividade dos roteiristas fazendo outras aventuras diferentes das do sítio. E não tão boas. Desculpe, não tão boas. Sabe, eu acho que, sei lá, você pegar um personagem de outra pessoa, sei lá, eu não sei se as adaptações do Super-Homem na televisão são tão boas como os gibis que eu lia do próprio criador quando eu era criança, mas essa é outra história. Só que isso acontecerá. Eu acho que acabarão usando e fazendo outra história, usando Emília e tudo mais. Mas, como diz a Cléo, caramba, você teve a ideia, cria o teu personagem. Por que você tem que usar a Emília? Porque aí você vai ter que obedecer de algum modo ao que Lobato criou. Senão fica uma bobagem. Uma boneca chamada Emília fazendo coisas que Emília não faria. Isso aí é ruim. Entendeu? Essa é a minha opinião. Mas, olha, liberdade de criação está aí, né, Cléo? Fazer o quê? A liberdade está aí.
Bom, pessoal, muito bom. Alguém mais aqui tem alguma pergunta? Eu não consigo ver a outra tela, se alguém está com a mão levantada. Vamos ver. O professor William Marcos disse que sou professor dos anos iniciais e utilizo Monteiro Lobato muito em minhas aulas. Amamos. Muito legal, William. Monteiro Lobato faz parte da nossa infância. A Fernanda disse que a minha cor é de jambo. Sempre ouvi isso. Olha só, tem pessoas aqui que já estão se identificando, né? Muito legal. Pessoal, então nós estamos indo para as considerações finais da nossa live. Agradeço muito a participação de todas e de todos aqui. Para nós é sempre uma honra contar com a assistência de vocês, contar com uma plateia tão diversa. É uma honra também ter a Dona Joyce aqui com a gente, está ali com a Thalita atrás dela acompanhando tudo. Cléo, muito obrigado por aceitar o convite. Muito legal saber que você topou. Parabéns pelo trabalho, divulgando com tanta força e com tanta garra a obra desse patrimônio nacional, nosso querido Monteiro Lobato. Antes da gente encerrar, o Pedro vai dar um recadinho, fazer um agradecimento, depois a Cléo, e no final a gente vai deixar aqui na tela durante alguns segundos uma peça de divulgação dos livros da Cléo Monteiro Lobato, como que você pode fazer para comprar e assim por diante. Pedro. Bom, que delícia, você não imagina. Eu faz uma segunda ou terceira vez que eu converso com a Cléo, fiquei apaixonado por ela. Ela é essa mulher ligada, elétrica, sabe? É a capitã eletricidade, é uma coisa louca. Eu acho que isso tudo, sabe, se forem fazer um genoma da Cléo, vão ver um genzinho de sobrancelha unida, assim, sabe? Vai ter um genzinho no microscópio, sabe? Vai ter. Porque isso devia ser ele, porque devia ser um homem, nossa, é um homem ele era eletrizante, isso era mesmo. E a gente tem muito orgulho de poder ter sido criado pela cabeça daquele homem tão fantástico, porque a liberdade que ele nos deu de criação, nenhum outro autor na época nos deu. Essa é a grande verdade. A fúria de criação, de liberdade, de mexer nas coisas, de fazer mudar as coisas. E sabe o poder que a criança tem? Você cresceu sabendo, eu posso, porque o Lobato disse que eu posso. Eu posso fazer, posso mudar mundos, porque ele faz isso. Ele faz isso. E ele, inclusive, põe os adultos como reboque, porque a Dona Benta e a Anastácia, ela vai junto, mas só de reboque. Quem faz as coisas são as crianças, principalmente a Emília. Né? Que bom poder estar falando com você, minha querida Cléo. Queria continuar podendo a gente, de vez em quando, bater um papo, sabe? Eu quero que você seja minha amiguinha, tá bom? Tá bom, Pedro, eu amo. Vamos se falar sempre. A gente pode repetir, a gente faz lives repetidamente. Realmente, eu acho um prazer falar com você. Tem alguém que fez uma pergunta aqui embaixo que diz o primeiro personagem que eu criei. Fui eu que fiz a pergunta, Isabela Domingos. Oi, Isabela. Então, eu não criei. Oi, um prazer. Então, eu não criei. O que eu fiz é pegar o texto de Lobato mesmo, igualzinho tá no livro, e editar, assim, adaptar a parte da tia Anastácia. E o que eu fiz foi colocar as ilustrações. Aí eu criei a nova imagem visual. Então, como seria uma Narizinho moderna? Como seria uma nova Emília? Eu até fiz um desafio no Instagram, porque eu cansei, a imagem da Globo já era, gente, sabe? Já era. É assim, tem outra, a gente tem... Monteiro Lobato é sinônimo de criatividade, de pensamento aberto. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi esse desafio. E foi essa, a Emília ainda está bem no começo da história, ela não é ainda o personagem central. Mas olha só a nova tia Anastácia. Linda, linda, linda. Linda, que coisa linda. Atualizada, foi baseado em diálogo. E olha só a Dona Benta, que interessante. A Dona Benta, eu tirei, porque o Rafael queria fazer uma Dona Benta baseada em mim. Eu fiquei tão ofendida, gente. Eu, com 20 anos, não estou com idade de ser avó.
vírgula, né? Não é bem assim, mas foi muito engraçado. Deixa eu mostrar essa aqui que está impresso melhor. Eu tirei do livro Receitas de Dona Benta, tem um livro antiquíssimo de Receitas de Dona Benta. E ela parece muito. Para mim, a Dona Benta continua sendo uma avó mítica, mítica, icônica. Esse era o negócio que é no meu coração. Então, a minha criatividade foi nas ilustrações, né? A Narizinho continuou sendo uma menina de, olha só, vestido, nada de cor-de-rosa, é a minha cor proibida, é a cor-de-rosa. Estou vendo Débora de roupa cor-de-rosa, texcur, mas casaco pode. Mas aquelas menininhas que se vestem do fio do cabelo até o dedão do pé de cor-de-rosa, aqui nos Estados Unidos tem muito, né? É tudo cor-de-rosa e roxo. E lilás. São as cores que não pode ter. Vocês olham no meu Instagram, não tem. Acho que eu estou fazendo inimigos cor-de-rosas. Oh, tristeza. Mas olha só o tênis dela. É o tênis. Agora de azul. Então, tênis All-Star. Então, tem um quê em inglês chama tomboy, menina que sobe em árvore, que faz reinação, igual minha mãe fazia, sabe? Mamãe era de morte. Mas então, eu queria falar sobre isso, né? Olha, tem uma professora de Limeira, que maravilha. Então, gente, vocês podem encontrar o livro na amazon.com.br em inglês e em português. O primeiro livro. Esse aqui, porque tem um monte de gente interessada em bilinguismo. Tem o livro em inglês. Eu descobri que meu público nos Estados Unidos queria o livro em português e tinha gente do Brasil que queria o livro em inglês. Eu falei, ai, meu Deus. Pois é, né? Assim, ai, meu Deus. Vamos nessa, então. Olha aí. Aqui onde comprar os livros da Cleo Monteiro Lobato. Amazon, www.umlivro.com.br e monteirolobato.com. É assim, não é, Cleo? É isso aí. É um livro, se vocês querem apoiar um vendedor brasileiro, é umlivro.com.br. No meu site tem o botãozinho do Shop. E também tem camiseta, caneca do evento 100 anos de Narizinho, tem umas coisas lá também, né? E que mais, Pedro, que a gente falou? Eu queria que mamãe desse um oi. Thalita, você pode abrir o microfone da mamãe para a mamãe dizer oi para mim? Pedro, quer dizer oi para a mamãe? Claro que eu quero. Ela é neta, ela é neta do homem, caramba. Eu com Monteiro Lobato até os... Eu estou aqui, hein? Oi, mãe! Diga, Oi. Joyce. Oi, é um prazer vê-lo e conhecê-lo pela televisão. Pena que eu já passei da idade de começar a viver, dizer besteira, porque eu sou louca para dizer besteira. Mamãe está com 91 anos, fez 91. Graças a Deus eu consegui ir para os 90, fizemos uma festa maravilhosa e daí a pandemia... Pronto. Pois é, mas eu estou indo de novo em agosto, se Deus quiser. Maravilha, né, dona Joyce? Obrigada, Cléo, de fazer propaganda aqui nos 91. Eu estou feliz de ser 91 e estar viva. E aproveitando... Olha o seu livro, dona Joyce. Olha só, mãe, Xuca e Joyce. É um dos que a mãe escreveu junto com Márcia Camargo. E as memórias dela, Monteiro Lobato saía por lá tirando foto de mamãe. Tirando fotos em geral. Olha lá, tem alguém que está com o livro da senhora. A Débora está mostrando uma foto do livro da senhora. Olha lá, em cima. Isso. Pois é, eu sempre ouvi falar da dona Joyce, mas nunca tive o prazer de estar junto com ela. Pedro Bandeira. Mas não tem importância, estaremos. Gostava de longe, né, dona Joyce? Pois é. Ainda bem que tem a Cleo juntando todo mundo. Ela está juntando todo mundo. Isso. Conhecendo virtualmente agora. Obrigada, mãe. Depois eu falo com você.
Pois é, Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de todos e de todas. Encerramos aqui. Quem quiser, tem mais algumas perguntas. Enfim, naquele mesmo e-mail que foi enviado para você o link da reunião, você pode devolver esse e-mail com uma pergunta. Essa pergunta ela é respondida depois pelo Pedro Bandeira. A gente que é da equipe passa para ele devolve o e-mail e a gente te responde. Eu queria que agora você pusesse os endereços da gente, Zé. Os endereços. Claro. Põe aí para nós. Vamos Me colocar. segue e tem também. Zé, Oi. dá para você botar o meu também? Vamos colocar sim. Eu vou colocar o seu Instagram aqui, que a gente te segue. Eu acho que... A fonte que você usou, as letrinhas. Deixa eu só Então, é Cléo Monteiro Lobato e Lobato com VC. Ó, pessoal, quem está aqui logado, o endereço do Instagram foi no chat. Então, se você clicar, vai direto para o Instagram dela. E tem o outro que é Monteiro Lobato com você, né, Cléo? Monteiro Lobato com VC. Né? Uhum. Joia. Facebook também é a mesma coisa. Tá bom, queridos. Pessoal, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Fiquem de olho que a gente tem muita novidade aí pela frente. Beijo, Pedro. Obrigada. Beijo, pessoal. Obrigado. Beijo. Foi ótimo, adorei estar com vocês. Também. Te amo, Cléo. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Obrigada. Isabela. Boa noite. Tchau, querido. Tchau, Angeliquinha. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, Joyce. Beijo. Beijo para a querida Joyce. Valeu, tchau, valeu. Valeu, Érico. Abraço. Abraço. Vamos que eu desligo aqui. Já? É.